Cantares 6:1. Cantares 6:1. Amém? Está escrito assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Versículo 2, somente a parte A. O meu amado desceu ao jardim. Amém? Como é o tema da conferência? Presença. 1, 2, 3? Presença. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, talvez você imaginou que fosse algo mais puxado ali para Moisés. Tudo bem, é incrível aprender com Moisés sobre uma paixão constante pela presença. Mas o Senhor colocou no meu coração esses versículos. Talvez você nunca leu o livro de Cantares, nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. É um dos livros poéticos que a Bíblia tem, e é uma história de amor. É uma história romântica. Só que nós podemos olhar para essa história, para esse livro, e pegar as partes que o noivo fala, apontar essas partes para Jesus, e perceber que há um desejo do noivo pela noiva, há um desejo de Jesus pela noiva. E nós podemos pegar as partes onde é a noiva que canta, a noiva que fala, e olhar para a igreja, e fazer com que essas passagens iluminem como se fosse a igreja desejando pelo seu amado. Amém? Amém. Entendemos aqui? Então isso aponta para a igreja e aponta para Cristo, aponta para você e aponta para Cristo, aponta para mim e aponta para Cristo. E nesses versículos que a gente leu, está sendo questionado uma coisa para a noiva. Não é o noivo que está sendo questionado de onde está a sua noiva. Porque eu vou falar para você, Deus sempre sabe onde nós estamos. Cristo sempre sabe onde nos procurar. Cristo sempre sabe onde nos encontrar. A pergunta aqui é feita para a noiva, é feita para a igreja, é feita para mim e para você. Uma voz está dizendo assim: para onde foi o teu amado? E quem está sendo questionado aqui não é alguém que nunca teve a presença do noivo. É alguém que teve a presença do noivo, só que por um momento o perdeu de vista. Então é uma voz de despertamento, sim ou não? Sim ou não? É alguém que está despertando a noiva para entender que ela perdeu o amado de vista. Vou falar para você, o Senhor me falou sobre 3 tipos de pessoas nessa história. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que já perderam a presença de Deus. Já perderam o amado de vista. E o principal sinal de alguém que já perdeu o amado é que nós ficamos insensíveis à presença do amado. Ele pode estar do nosso lado, nós não somos tocados. Alguém do nosso lado pode chorar, pular, dançar, gritar, sentindo a presença de Deus. Nós vamos olhar para essa pessoa e vamos falar o que ela está sentindo, porque eu não estou sentindo também. Existem pessoas que vêm à igreja e, minha irmã, eu não quero ferir você, eu quero alertar você a não perder o desejo pela presença, a não se tornar alguém insensível diante da presença. Se há um sinal no teu coração de insensibilidade, é urgente. Não que você faça algo aleatório, mas que você deseje um retorno. Aquele que perdeu a presença, que perdeu a sensibilidade pela presença, o chamado de Deus não é para que ele avance. O chamado de Deus é para que ele retorne. Porque se nós avançamos sem a presença,
nós avançamos vazias. Nós avançamos, mas de um jeito que qualquer coisa pode nos preencher. Qualquer outro amor pode tomar o lugar da presença de Deus, porque ela já não é mais a primazia dos nossos dias, o desejo do nosso coração. E se a gente caminha vazio, a gente vai acumular coisas que não deveríamos acumular. Coisas que, se estivéssemos cheias da presença, elas jamais entrariam. Coisas que, se estivéssemos praticando o desejo pela presença, elas jamais ocupariam espaços. São aquelas pessoas que vêm para o culto, vêm para a conferência, e minha irmã, ninguém aqui tem a obrigação de fazer um culto bom para você, não. Me perdoa, não é para te ferir, é para te ativar teu entendimento. Quem faz o culto bom é você, e não é para mim, não é para a pastora, não é para o ambiente. Você faz um culto bom para o seu Deus, você faz o culto bom para aquele que você deseja. E quem perdeu a presença de Deus, está perdido também. Vem, fica boiando, não flui no ambiente, não flui no mover, não tem entendimento do que está acontecendo, ele boia. Vira um protocolo. Deus não é um protocolo. A presença de Deus não é um protocolo do culto de domingo. A presença de Deus não é um protocolo da conferência de mulheres. A presença de Deus não é um protocolo. A presença de Deus é uma realidade. Aleluia! E realidade se vive, minha irmã. Realidade se vive todos os dias. Então existe um tipo de pessoa que perdeu a presença. E olha que terrível. Existem pessoas que perdem a presença e acabam se tornando pessoas que negligenciam a presença. Ah, minha querida, se estar diante de um momento de adoração não estremece mais o teu coração, existe alguma coisa errada. Se falar o nome de Jesus não mexe mais com você, tem alguma coisa errada. Se tocar louvores que falam sobre a presença dEle não faz você desejar levantar as suas mãos em reverência, existe alguma coisa errada, é urgente o chamado ao retorno. Porque eu não sei se você sabe, mas o homem perde o acesso à presença de Deus depois que cai no jardim, sim ou não? Mas Deus é o primeiro a gerar uma estratégia para trazer pelo menos um de volta para a presença. Para trazer pelo menos um de volta ao Santo dos Santos. Para fazer pelo menos um ver o fogo de Deus e poder ser responsável pelo fogo de Deus. Então não é, perdi a presença, não há mais como encontrá-la. Se você perdeu a presença, graças a Deus há um caminho de retorno, onde você pode encontrá-la outra vez. Nós estávamos longe da presença por causa do pecado de Adão e Eva. Mas a Bíblia fala, Jesus vem e Ele abre um caminho, sim ou não? Ele abre um caminho de retorno primeiro, para depois avançarmos. Então, alguém que perdeu a presença de Deus é alguém chamado a retornar. Retornar aonde, Karen? Retornar para o lugar do começo. Porque você está aqui, você não está aleatória. Teve um começo de Deus na sua vida. Teve um dia de encontro com o Espírito na tua vida. Nos dias em que você começar a se tornar insensível, volte para o lugar do primeiro amor. Volte para o lugar do primeiro encontro. Eu tenho algumas amigas que hoje elas são abençoadas, mas já foram terríveis. Eu tenho que fazer campanha por elas, falar, Jesus, dá jeito, Senhor, dá jeito, porque se não for o Senhor, não tem jeito. E aí, hoje, são mulheres incríveis em Deus. Aí hoje eu converso com elas quando elas têm um pico de insensibilidade, de inconstância, de desejo por parar, elas falam assim, cara, não dá mais, não sinto mais como antes, não oro mais como antes, não desejo mais como antes. Eu falo para elas assim, traga à memória aquilo que pode te dar esperança.
Lembra do Cristo do primeiro encontro. Lembra do Espírito do primeiro encontro. E o primeiro encontro delas foi diferente. Tem uma que estava dentro do banheiro se cortando, querendo se matar porque estava dando errado na vida. E ela estava em um momento de fragilidade dentro do banheiro. Ela fala assim: Karen, eu vi uma luz dentro do banheiro quando eu estava prestes a me matar. Eu vi uma luz dentro do banheiro e essa luz tirou todo o desejo de morte e colocou dentro de mim um desejo de vida. Aí quando ela quer parar, quando ela está insensível, eu falo: lembra do primeiro encontro, lembra de quem te encontrou lá naquele banheiro quando você queria morrer. Ele é o mesmo Deus, Ele está no mesmo lugar. Os seus pés precisam retornar. No dia que você perceber que está insensível demais, volte para o lugar do primeiro encontro. Então existem pessoas que perderam, mas podem retornar. E existem pessoas que estão perdendo, fala comigo, perdendo a presença do amado, perdendo o amado de vista. E eu vou falar para você, eu acho esse lugar mais perigoso do que o lugar de quem já perdeu. Porque quem já perdeu, se tiver consciência, volta rapidinho. Mas quem está perdendo, pode não ter a percepção de que está perdendo. Porque a gente vem e a gente vive assim, ó. Cultos incríveis e cultos não tão incríveis. Momentos de intensidade e momentos de frieza. E a gente acha que está tudo bem. Vou falar para você, minha irmã. O fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Ao mínimo sinal de que você está se tornando alguém inconstante demais. Vou falar para ti, o lugar não mudou. O lugar do encontro ainda não mudou. Aonde é esse lugar, Karen? Na tua intimidade. É lá que a presença está. Só que o nosso erro hoje em dia, e talvez a gente não percebe, irmã, é que o ambiente que domina o nosso lugar secreto é ditado por quem a gente deixa ter autoridade lá dentro. Eu converso com algumas meninas, vou falar da minha geração, que é meu lugar de falar, menina ali, até os 30 anos. Eu converso com algumas meninas e elas vivem opressões diárias. Elas vivem feridas diárias, tristezas sem motivo. Que você perguntar para ela o que está acontecendo, ela não sabe falar o que está acontecendo, só estou triste. Você acha que isso é normal? Não é normal para quem está em Cristo. E se você for perguntar para elas aonde é que isso acontece, elas vão falar: é dentro do meu quarto. É quando eu estou sozinha dentro do meu quarto, que eu vejo vulto, que aparece, que as feridas emocionais se tornam mais assíduas, é lá dentro do meu quarto. E eu vou falar para ti, o teu quarto precisa ser dominado pelo Espírito para que você tenha liberdade. O teu quarto precisa ser dominado pela presença do Espírito para que você tenha alegria. Tua intimidade precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, para que mesmo diante das batalhas internas você tenha vitória no Espírito do Senhor. Eu converso com algumas meninas, elas levam traumas lá para dentro, e aí o ambiente de intimidade se torna um ambiente traumático. Tá prestando? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Só eu que não estou me ouvindo. Aqui, né? Oi. Tá pentecostal esse? Aleluia. Eu conheço outras que têm os seus pecados de estimação. Aonde? Dentro do lugar de intimidade. E aí depois a gente reclama de não ter liberdade lá dentro. Falar para ti, coloca o Espírito Santo na tua intimidade e você vai ver as coisas mudarem de dentro para fora. Coloca o Espírito Santo na tua intimidade e você vai ver as coisas começarem a mudar. Deus, Ele não trabalha de fora para dentro.
ele trabalha de dentro para fora, querido. É como se a tua intimidade fosse um terreno fértil. O mal do terreno fértil é que ele faz qualquer coisa crescer. Cresce o que é bom, e se nós não vigiamos, as ervas daninhas crescem também. Então, nosso lugar de intimidade precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Existem pessoas que estão perdendo o amado de vista justamente porque negligenciam as coisas cotidianas. Eu coloco Deus no meu culto. Incrível. Mas e na tua vida de segunda? O Espírito não vai? Eu tenho comunhão com Deus ali no final de semana. Mas e de segunda a sexta? Não dá para ter comunhão com o Espírito porque teu trabalho é desgastante, porque tua faculdade te esgota, porque tua vida familiar é cansativa. Minha irmã, dá para colocar o Espírito Santo em todos os dias, em todos os momentos. Não estou falando para tu ficar bitolada todas as 24 horas de joelho. Não é isso. É o teu coração atraindo a presença dEle. Você está lavando louça e está cantando, está adorando. Você está limpando tua casa e está falando: Espírito Santo, limpa o meu coração enquanto eu estou limpando minha casa. Você está trabalhando e está falando: Espírito Santo, trabalha comigo. Obrigada pelo que o Senhor me deu. Seja grata pelo que você tem, irmã. E ser grata é introduzir o Espírito Santo dentro dos lugares cotidianos da tua vida. Nós não fomos chamadas, minhas irmãs, para viver de conferências em conferências. Conferência é a convergência de uma mulher que está cheia ali, de outra que está cheia aqui, de outra que está cheia ali. E aí a gente converge em adoração. Por isso que aqui o ambiente é outro. Mas nós fomos chamadas para a vida cotidiana, dia após dia, de glória em glória, de momento em momento, viver plenitude na presença de Deus. Tenho saudade do tempo em que a gente via mulheres que falavam assim: eu estou orando há 5 anos. Porque se a gente fala isso hoje, eu olho assim e falo: meu Deus, 5 anos e ainda não resolveu? Para de orar, mulher. Estou orando, minha mãe, minha avó, as irmãs da igreja que eu cresci falavam: estou orando por esta causa há 10 anos, há 15 anos. E eu ficava: meu Deus, o joelho está virando para trás já. Hoje eu entendo, para quem está bem com o Espírito Santo, não importa o tempo, nós oramos. Não importa o tempo, nós continuamos de joelhos. Não importa o tempo, nós perseveramos. A gente pode ser vaso e ainda assim estar rachado. A gente pode ser altar e ainda assim estar quebrado. A gente pode ser pessoas incríveis na igreja e ainda assim sermos mornos na vida cotidiana. Não é só queimar na igreja, minha irmã, essa presença, essa chama não se apaga. Não se apaga. Eu fazia faculdade de psicologia e eu lembro que toda manhã eu acordava brava. Se tem uma mulher que acorda feliz, que Deus te preserve. Mas eu não sou muito fã de acordar cedo assim 6, 7 horas. Entendo. Vamos dar as mãos e chorar junto. Mas eu fico assim, primeiro que eu não consigo falar com ninguém quando eu acordo cedo. Não é? Existe aquela mulher que vai acordar cedo e vai: bom dia, oh, aleluia, assim. Eu sou aquela que fica introspectiva, que fica assim, faz o café em silêncio, passa a manteiguinha no pão em silêncio, aí vai 1 hora para minha alma fazer o download. Aí quando eu sento na mesa: obrigada, Senhor, por esse dia.
E às vezes não dava tempo de sentar na mesa e ter o download completo da alma. Eu ia dirigindo para a faculdade braba. Oh, meu Deus, por que eu não botei para a noite? Ficava assim. Até que o Espírito Santo falou para mim assim: Karen, por que, ao invés de murmurar, você não começa a me adorar? Irmã, existem momentos que o nosso humor muda, é quando a gente se coloca em um lugar de adoradora. Existe toda a parte hormonal, essas paradas aí existem. Essas coisas aí existem. Desculpa, tem que ser fina, estamos entre mulheres, tem que ser fina. Existem essas coisas, mas eu vou falar para você, quando a gente começa a adorar, tudo muda. Aí eu descobri uma rádio, eu não sei qual é o nome dessa rádio. Rádio. Minha geração sabe o que é rádio? As novinhas não sabem o que é rádio hoje em dia. Rádio? Spotify. E aí eu descobri uma rádio que toda manhã tinha 2 horas ininterruptas de louvor e adoração. Falei, Espírito Santo, quer saber? Gente para reclamar tem todo dia. Eu vou ser alguém diferente, eu vou começar a adorar. Vida cotidiana, minha irmã, quanto mais você murmura, mais vazia você se torna. Quanto mais você adora, mais cheia você fica. Se você se perceber perdendo a paixão pela presença de Deus, gruda com alguém que está mais apaixonado que você. Porque do mesmo jeito que o frio puxa você para a frieza, o quente vai puxar você para a temperatura mais alta. Então existe alguém que perdeu a presença, existe alguém que está perdendo a presença, mas existe alguém que ainda tem a presença. Essa pergunta, para onde foi o teu amado? Ó mais formosa entre as mulheres, parece que é um questionamento, mas na verdade é um alerta. Existirão momentos na nossa vida que a gente pode até estar tão ferido que a gente confunde as vozes que Deus traz para nos alertar com vozes ofensivas. E nem sempre é assim. Às vezes Deus colocou alguém do teu lado que te ofende, te alertando, porque ama você. Às vezes Deus levanta alguém dentro da igreja que te ofende, te alertando, porque quer que você entre no lugar certo. E se a gente está ferido demais, a gente sempre vai achar que direção é oposição. A gente sempre vai achar que correção é, na verdade, alguém nos ofendendo. Alguém está dizendo assim, para onde foi o teu amado? É alguém que está olhando e está falando, ei, eu estou vendo que você está perdendo, mas eu estou aqui falando, para onde ele foi? E essa voz continua dizendo, e nós o buscaremos contigo. Eu olho para esse tempo, vou falar no que eu acredito. Eu acredito se Deus levantar uma outra menina que prega com mais unção que eu, que é mais sábia na palavra do que eu, acredita assim, não é minha competidora. Eu estou vendo, eu estou caminhando em alguns lugares no Brasil, pastor, e eu estou vendo, Deus está movendo as mulheres. Deus está movendo as mulheres. Ah, mas não pode pregar, não sei o quê. Não, pode sim. Deus está movendo as mulheres. Aí eu olho e percebo que, às vezes, há uma divergência de intenções. Como se a intenção fosse competir. Qual igreja tem a melhor conferência de mulheres? Qual pessoa tem a maior relevância para as mulheres? Quem vem? Não é isso. Eu tenho caminhado, eu tenho percebido. Deus está levantando mulheres que não competem. Elas são competentes, mas elas não competem. Deus está levantando mulheres que cooperam.
Mulheres que cooperam são mulheres que têm certeza da presença. Quem tem certeza da presença tem certeza do propósito e não precisa competir com ninguém. Quem tem certeza da presença tem certeza do pertencimento, não precisa tomar lugar de ninguém. E se a gente compete, minha irmã, vou falar, a gente perde energia que a gente poderia estar gastando com coisas tão mais construtivas. Ao invés de tentar derrubar, a gente estendesse a mão e levantasse e falasse: ei, vamos construir juntas, vamos edificar juntas. E aí, mulheres que se levantam para competir sempre vão ser vozes de comparação. Ah, porque fulano é melhor. Ah, porque aquele louvor é melhor. Aquele lugar dá mais certo, aquele jeito, aquele método, a gente tem que fazer igual. Mas quem coopera, anota isso no teu coração, quem coopera, contempla. Eu imagino que ser pastora, um dia eu vou ser pastora, mas eu imagino que ser pastora é, sim, difícil, mas deve ter o seu momento de recompensa. Ser líder deve ter seu momento de recompensa. Quando você olha assim, chega alguém que está só os cacos, está destruído. E você fala assim: não, vou investir meu tempo, vou investir minha oração, vou investir minha intercessão, vou chorar junto, vou fazer propósito junto. É alguém que está em cacos, você fala assim: eu vou cooperar. Talvez demore 1 ano, 1 mês, 10 anos, 5 anos. Não desiste não, porque vai chegar um dia que a recompensa do teu cooperar vai ser os teus olhos contemplarem. É alguém que chegou destruído ontem. Você cooperou, você investiu, lá na frente você vai ver de pé. Você vai contemplar aquilo que Deus fez. Deus está trazendo para o teu lado alguém que vai cooperar com você, não alguém que vai competir com você. Deus está trazendo para o teu lado alguém que vai cooperar com o teu testemunho, com a tua história, não alguém que vai te incentivar a parar e a desistir no meio do caminho. É alguém que muitas vezes vai ter uma voz difícil de ouvir, porque quando vê você se perdendo, ela vai gritar: não vai por aí. Ela vai gritar: você está perdendo o amado. Mas é uma voz que ao mesmo tempo vai falar assim: eu estou do teu lado para procurar Ele contigo. Eu estou do teu lado para buscar Ele também. Eu estou do teu lado para a gente caminhar junta. Eu acredito nisso, irmã. Não acredito no exército de uma mulher só. Eu acredito no exército completo. Existem aquelas que estão na frente da batalha, existem aquelas que estão na retaguarda, mas o exército é de várias e várias e várias, cooperando para o crescimento do reino de Deus, até que contemplem a glória de Deus. Para onde foi o teu amado? Nós buscaremos Ele contigo. E aí o versículo 2... ele tem uma resposta. O versículo 1 é uma pergunta, o versículo 2 é a resposta. É a noiva que fala assim: o meu amado desceu ao jardim. Fala assim comigo: o meu amado desceu ao jardim. Eu não sei se você sabe, mas o pecado entra por um jardim, por um jardim. Por um jardim, né? O pecado entra na humanidade por um jardim, sim ou não? O homem peca no jardim do Éden, o homem cai no jardim do Éden. A Bíblia vai dizer que há uma geografia perfeita quando Jesus ele se entrega para cumprir o propósito de Deus. Ali há uma cruz, há um túmulo e há um jardim. A cruz para que o sacrifício perfeito fosse feito para a nossa salvação. O túmulo para que o caminho fosse aberto para a nossa redenção.
porque antes estávamos mortos, agora fomos transferidos do império das trevas para o reino de luz de Cristo. Só que o plano de Deus é completo. O nosso amado passou pelo jardim. Porque a Bíblia diz no livro de João que depois, quando as mulheres vão ao jardim para perfumar o corpo de Cristo, uma das mulheres tem a impressão de que quem está perto delas é o jardineiro. Se ela tem essa impressão é porque quem está ali está passando por onde? Por um jardim. Quando Jesus vence a cruz, Jesus paga o sacrifício perfeito. Quando Jesus vence o túmulo, tira a pedra do túmulo, vence a morte, Ele está nos dando caminho para a vida eterna. Mas quando Jesus passa pelo jardim, Ele está resgatando a gente para a intimidade. Em um jardim um homem cai, em um jardim Cristo está vitorioso de pé. Em um jardim o pecado entra, em um jardim aquele que não tem pecado morre a nossa morte, levando os nossos pecados, mas ressuscita com vida e santidade outra vez, para nos levar a um lugar de intimidade que nos leva à santidade. Em um jardim o homem cai, em um jardim Cristo está de pé. A resposta para todas as questões da nossa vida é nós retornarmos ao jardim e entendemos que lá nós não estamos sozinhas. O seu amado desce ao jardim. O seu amado passa pelo seu jardim. Antes a presença era carregada nos ombros, na arca. Hoje a presença é carregada dentro de nós. Antes o jardim era do lado de fora. Hoje o jardim é do lado de dentro. Por isso que eu falo para ti, Deus não trabalha de fora para dentro. A gente pode gritar aqui, a gente pode botar a bateria para chorar, a guitarra para chorar, as irmãs que cantam podem cantar até perder a voz. Se Deus não te toca por dentro, você não muda nada. Não é de fora para dentro, é de dentro. Que Deus traga para a nossa vida alguém que vai despertar a gente e vai nos alertar quando a gente estiver perdendo o amado de vista e a gente nem perceber que está acontecendo. Porque às vezes você não percebe, para você está normal, mas para quem está do teu lado, essa pessoa olha assim e fala, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Não, não está acontecendo nada. Tem alguma coisa acontecendo. Existem pessoas que Deus traz para a nossa vida, minha irmã, para serem balizadores espirituais sobre nós. São aquelas pessoas que falam assim, ó, está acontecendo alguma coisa. Por que você não ora mais como antes? Isso não é cobrança, isso é alerta. Por que você não jejuma mais como antes? Vou te falar, eu estava fraca de jejum. Não estava jejuando na minha vida espiritual. E há poder no jejum, minha irmã. Jejum não é coisa de gente velha. Jejum é coisa de crente. Não é dieta, é sacrifício. É entrega, propósito. Eu vou falar para ti, eu estava xoxa no jejum. Capenga, não estava fazendo direito, estava fazendo pouquíssimo. E depois eu não estava entendendo por que algumas coisas estavam baixando de nível em mim. Até que Deus me apresentou alguém. Uma pessoa do Espírito Santo. Que ela virou para mim e falou assim, vamos jejuar hoje? Eu falei, jejum? Que amizade é essa? Que amizade é essa que ao invés de me contar da vida, está me chamando para fazer um jejum? Que ao invés da gente fofocar de alguma coisa, está me chamando para fazer um jejum? Fiz o jejum com ela. Vou te falar, isso me deu gás para voltar. Que Deus traga para a sua vida alguém que vai te dar um gás.
que vai impulsionar, você vai falar assim, ei, vamos orar. E você não vai ter como dar desculpas, você vai ter como dar respostas. Aleluia! Vou dizer para você uma coisa que eu aprendi. Deus, Ele não responde. Deus, Ele não responde perguntas. Perguntas quem responde é você. Que isso, cara? Que loucura é essa? Deus, Ele responde respostas. Se você tiver dúvidas, se posicione e Deus vai te trazer respostas. Sua posição é a resposta que falta para a resposta que virá. Sua posição atrai clareza para a sua missão. O que falta, cara? Às vezes só falta a gente orar um pouco mais. Ore um pouco mais. Talvez a gente só falte. Não precisa. Vou falar, esses protocolos. Eu tenho que dobrar os joelhos para orar. Existirão momentos que você vai dobrar os seus joelhos e vai ser incrível sentir a presença de Deus de joelhos dobrados. Mas principalmente você, eu vejo assim, minhas amigas que são mães, esposas. Não tenho tempo para dar uma pausa na vida cotidiana, vou dobrar o joelho aqui na cozinha. Às vezes não dá certo. Mas vou falar para ti, dá para manter um espírito prostrado e rendido diante de Deus todos os dias. Se posicione, minha irmã. Não deixe a presença ir. Tudo que você tem de mais importante na sua vida não é teu dinheiro, não é tua conta no banco, não é o teu carro, não é tua casa, não é o teu nome. Tudo que você tem de mais importante na vida é a presença de Deus. Ah, mas o meu nome, isso é coisa da lógica, do natural. No sobrenatural, Deus quer conhecer teu coração, tua intimidade, teu desejo, tua fome. No sobrenatural é o nome dele que tem que ser conhecido. E está tudo bem. Às vezes a gente abre mão da presença porque nós não queremos ser rejeitadas. Vou te falar, Jesus foi rejeitado. Quem disse que a gente não vai ser? Se a gente não está sendo rejeitado, alguma coisa está errada. A gente está cabendo demais aonde Deus não quer que a gente caiba. A gente está se parecendo demais com o que Deus não quer que a gente se pareça. E a crise do século é a aceitação, sim ou não, pastor? Todo mundo quer ser aceito em todo lugar e você está esquecendo que você também precisa desejar ser aceito no céu. Ser aprovado por Deus. Ser aprovado por Deus, minha irmã, significa muitas vezes ser rejeitado pelas pessoas. E está tudo bem. Está tudo bem. Se nós amamos a presença de fato e ela é a prioridade da nossa vida, teus filhos vão aprender a fazer da presença de Deus também uma prioridade. Não é meu lugar de fala como mãe, mas é meu lugar de fala como filha. Vou te falar, eu era novinha na igreja e mamãe deixava eu fazer tudo. Eu ia até trazer ela, chamei ela para vir. Vamos, mãe, vamos, coisa de mulheres, vamos, mãe. Mas ela tinha um tal de uma Vila Olímpica, que é uma atividade física que ela faz lá. E ela fica tão bem. Ela, não, filha, eu vou para a Vila Olímpica. Eu falei, tá bom, vai lá, suar, vai lá. Mas mamãe me deixava fazer tudo na igreja. Eu tinha 3, 4 anos, 5 anos na igreja, ela me deixava fazer tudo. Até os 9 ela me deixava fazer tudo. Mãe, quero cantar. Vai cantar, menina, vai cantar. Mãe, quero tocar, vai tocar. Sabe tocar nada, pegava uma meia lua. Vocês sabem o que é uma meia lua? Sabe, né? Que faz... Tocava. Mãe, quero participar do teatro. Vai, faz o teatro. Quero participar, na minha época não era dança, era coreografia. Quero fazer a coreografia. Vai. Quero ajudar na oração. Vai, lavar o banheiro, vai. Ela me deixava fazer tudo. E aí depois de mais velho eu perguntei, mãe, a senhora era meio doida, né? Porque qual mãe que deixa assim, desprendido o filho assim, largado para fazer tudo na igreja? E eu morava um pouquinho longe da igreja e ela falava assim e deixava eu vir com o povo da igreja para a igreja. Ela falou assim para mim, Karen, eu aprendi que o coração de uma criança é de quem se faz mais presente.
E eu fiz a igreja ser presente na sua vida, para que ela nunca mais deixasse de ser presente em você. Ela fez a igreja se tornar meu habitat natural. Eu vou falar para ti, eu amo a igreja, eu amo a congregação, eu amo minha igreja local. Eu não amo a itinerância, eu amo a igreja do Senhor. Aquilo que é mais presente na tua vida vai ganhar teu coração. Se as dificuldades forem mais presentes na tua vida, no sentido de você alimentar o seu coração desesperado por elas, vou te falar, elas vão dominar a tua vida. Agora, se a presença for a constante, minha irmã, você pode ter R$1, 0,19 centavos na conta do Nubank. Você vai estar tranquila. Tranquila no sentido de, eu sei em quem eu tenho crido. Nós permanecemos na presença, nós temos certeza da provisão. Aí você vai estar aqui, ó, entregue. Que nem a minha irmã da dança, você vai estar aqui, ó, para lá e para cá, cantando, se rasgando, adorando. E aí, do nada, a provisão chega. É porque não é do nada, é resposta da tua posição. Você vai estar aqui chorando, vai estar ali no carro, voltando para casa, conversando com Deus, colocando louvor, vai chegar em casa, a resposta vai acontecer, vai aparecer por causa da tua posição diante da presença. Se nós amamos a presença, nós temos certeza da provisão. Porque não é a presença de qualquer um, é a presença do nosso Jeová Jireh. Você canta isso. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você está amando a presença e dizendo, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. E é isso. Você não depende do banco para liberar o que você precisa. Você não depende do concurso para chegar na posição que você deseja. Você depende da presença de Deus, meu irmão. Quem prioriza a presença de Deus tem certeza da provisão e da proteção. Fala comigo, proteção. A gente não precisa andar ofendida. Ah, mas falaram de mim. Quem me justifica é o meu Deus. Ah, mas mentiram ao meu respeito. A gente não precisa, a gente não precisa ficar batendo boca. A gente precisa viver presença. O testemunho da nossa vida na presença contará ao nosso respeito para aqueles que olham para nós. Uma mulher que ama a presença, ela vive acima das ofensas. Que ela está mais interessada naquele que a protege. Proteção. Porque você sabe que Ele é o Ebenezer da tua vida. Não foi tua força que te sustentou. Não foi. Não foi. Não foi teu jeito que deu certo. Não foi. Não foi o método que você achou que fez tudo mudar. Não foi. Foi Deus. Até aqui foi o Senhor que te sustentou. Existirão momentos na vida cristã, e eu termino aqui, tá bom? Você está dormindo? Não. Vou levar você comigo para onde eu for agora, para me empolgar. Mas, vou falar para você. Existirão momentos, e isso é real na vida cristã, porque Deus é fiel, porque Deus não é homem, porque Deus não mente. Existirão momentos que Ele vai trazer presentes para a gente. Uma porta que se abriu,
um ambiente que mudou, uma geografia que mudou, uma casa que você conseguiu estar na tua faixa para adquirir, um carro. Deus costuma presentear suas filhas e seus filhos. O problema é quando os presentes tomam o lugar da presença de Deus na nossa vida. Minha irmã falou, para alguém que é grato pela presença e deseja a presença, os presentes que vêm são só motivos para a gente ficar ainda mais com Ele. Mas para quem só desejou a presença por um momento, quando o presente chega, a gente vai embora. O presente é suficiente. A presença é suficiente. Porque se eu tiver tudo, mas não tiver a presença, eu não tenho nada. Mas se eu tiver a presença, nada me faltará. Você está entendendo? Amém? Amém? E existirão momentos em que você vai precisar abrir mão de muita coisa para dar a Deus um momento que prova teu coração. E esse momento é mostrar para Deus que a presença dEle não tem comparações. Que não há um outro amor que seja como o amor dEle. É por isso que você fica. E a porta, Deus, aquela porta não é mais importante do que a tua presença. E aquela amiga, aquela companhia, aquela rodinha que você queria ser aceito, mas você vai ter que corromper tua fé para entrar lá. Você vai ter que se corromper para ficar naquele lugar. É você virar e falar, Deus, eu abro mão disso tudo, porque eu sei que a tua presença é mais importante para mim. Eu amo a tua presença, Deus. Existirão momentos que você vai precisar deixar ir. Porque se você não deixar ir, você vai junto e se afasta da presença de Deus. Existirão momentos que você vai precisar dizer não. E vai ser o não mais dolorido da tua vida. Mas é o não para as coisas que estão te afastando do sim de Deus. Existirão momentos. Existirão momentos que para permanecer na presença, você vai ter que provar teu coração. Porque renúncia, minha irmã, renúncia não é você trocar o ruim pelo bom. Renúncia é você trocar algo que parece ser perfeito, mas não tem Deus lá. É tudo que eu quero, mas não tem Deus lá. É a resposta, é a promoção, é a porta, é a companhia, é o casamento, é o relacionamento que eu queria, mas Jesus não está lá. Renúncia é você trocar aquilo que agrada o teu coração para viver aquilo que agrada o coração de Deus. Isso é renúncia. Talvez você não saiba, mas renúncias são chaves poderosas. Se você renuncia a algumas coisas para viver na presença, se prepare. Essas portas que não vieram de Deus vão se fechar. Porque uma porta que é o diabo que abre, essas portas podem se fechar. Mas se você renuncia a elas por amor à presença de Deus, se prepare, porque quando Ele abrir a porta certa, não tem homem, não tem demônio, não tem circunstância, não tem dificuldade que vai fazer essa porta se fechar. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Para onde foi o teu amado, mulher? Para onde foi o Espírito? Aquele fogo do começo, aquela chama do início, aquele desejo do primeiro encontro. Falar para você, não foi Deus que mudou, foi você que mudou. Que a resposta dos nossos lábios seja: o meu amado desceu ao jardim. O meu amado chegou na minha casa. O meu amado entrou lá no carro. O meu amado chegou na mesa com a minha família. O meu amado desceu lá no meu emprego. O meu amado entrou na minha faculdade.
coisas cotidianas que têm poder de manifestar o sobrenatural que carregamos. Talvez você entrou aqui hoje com uma pergunta latejando no teu coração. Não está mais como na primeira vez. Deus continua no mesmo lugar. Eu olho assim para o pôr do sol todo dia. E eu sou um pouquinho melancólica. Então eu sou contemplativa. Eu tiro foto das paisagens, do pôr do sol. Eu mando para algumas amigas. Elas falam bem assim: tô vendo nada. Aí eu olho assim, eu lembro do jardim. Eu falo: naquele dia o homem errou. O homem pecou, o homem fugiu, o homem se escondeu, mas Deus não faltou o encontro. Naquele dia Deus veio como todas as outras vezes. Deus não estava diferente, o homem estava diferente. Naquele dia Deus não deixou de chamar por Adão. Naquele dia, Adão deixou de desejar estar na presença de Deus. Naquele dia, Deus continuou não sendo incomodado pela nudez. Naquele dia, o homem se envergonhou de estar diante da presença de Deus com suas falhas. E eu vou falar para você, minha irmã, Deus ele não mudou. Todos os dias Ele desce ao jardim. Todos os dias, Ele tem um momento de encontro, o desejo do encontro. O principal chamado de Deus para nós não é para que a gente fique rico. Isso pode ser uma consequência, mas não é o motivo real. O chamado de Deus para mim, que tenho 30, para alguém que tem 12, 15, 18, 20, 50, 60, 70 anos, o chamado é o mesmo. Comparecer no dia, no momento, na hora e no lugar do encontro. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui com uma pergunta, em nome de Jesus. Não é um grito que vai fazer isso ficar dentro de você, é uma brisa suave que vai te acompanhar nessa noite. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai perceber que tem uma resposta. A resposta não estava no cartaz. A resposta não estava na parede da igreja. A resposta estava na sua resposta. Uma mulher posicionada é uma mulher imparável. Uma mãe posicionada é uma mãe imparável. Uma esposa posicionada é uma esposa imparável. Uma filha posicionada é uma filha imparável. Uma profissional posicionada em Deus é uma profissional diferente. Está na hora, minha irmã. Nós temos mais motivos para adorar do que motivos para murmurar. Que quando você for questionada, para onde foi o teu amado? Você se empolgue, você se anime, você se agite, você se movimente para responder falando: eu sei aonde Ele está, eu não perdi Ele de vista, eu não perdi a sua presença, eu não perdi o amor, eu não perdi a paixão, eu não perdi a fome, eu não perdi a sede, eu não perdi o desejo, eu não perdi o encontro. Eu sei aonde o meu amado está, eu sei aonde a presença dEle está, e é onde a presença dEle está que eu quero estar também.